Começamos hoje mais uma temporada do quadro Saúde Mental aqui no Panorama. Agora você continua acompanhando as informações com a especialista sobre o assunto. A psicóloga Cristine Nassif traz pra gente preciosas contribuições sobre a saúde da mente. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo e fobia, entender, a diferença entre esses dois termos e falar um pouquinho como que se dá o tratamento e o processo, de cura, principalmente quando a gente fala das fobias. É importante a gente pensar que o medo, ele é uma emoção importante para a gente. O medo, ele nos serve, ele é um mecanismo de proteção, de defesa. Diante do medo, principalmente no caso de crianças, o medo ele serve como um mecanismo de proteger diante dos riscos, diante de algum perigo. É o medo que vai fazer com que a gente não atravesse na frente do carro, que não vá para um lugar que seja arriscado. Mas, lógico que quando a gente pensa no excesso, aí já é algo que precisa ser olhado com mais atenção, porque o medo em excesso ele realmente nos atrapalha, ele paralisa, ele impede que façamos várias coisas, que possamos exercer nossas atividades de uma forma saudável. E aí quando a gente pensa realmente nesse excesso, a gente fala nas fobias. As fobias normalmente é um medo excessivo, de alguns objetos ou situações específicas e que realmente nos trazem muito prejuízo, comprometimento nas nossas atividades, que interferem na nossa rotina, no nosso dia a dia. Existem várias fobias, normalmente o mais comum ou talvez o que aconteça mais e que as pessoas chegam muito para se tratar, para poder resolver um pouco dessas fobias são medo de altura, medo de andar de avião. É comum também as pessoas procurarem tratar as fobias, fobia social, o medo de falar em público. Então essas são algumas características ou alguns tipos de fobia, as mais comuns, medo de lugar fechado. E aí, o que acontece? Como essas fobias, elas são comportamentos que atrapalham no nosso dia a dia, elas trazem não só um prejuízo, mas características ou sinais de ansiedade também. A preocupação, esse medo excessivo, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma viagem, está com medo da estrada ou não anda de avião. Então, isso já traz uma certa ansiedade para a pessoa, ou seja, começa a trazer um desconforto e que a tendência é piorar diante do acontecimento. Normalmente as pessoas, além do desconforto, da ansiedade, elas apresentam ataque cardíaco, o suor, tremor. Então são situações que trazem muito desconforto. O que é importante a gente saber? São situações que podem ser trabalhadas, são sintomas que a gente precisa pensar. Na verdade, não sintomas, são características que podem ser trabalhadas no processo psicoterapêutico. Às vezes a gente também precisa encaminhar para um médico psiquiátrico para fazer uma avaliação, às vezes entrar com algum medicamento para auxiliar, mas ainda o tratamento que mais se fala nas fobias, ou nos medos excessivos, é o processo psicoterapêutico. Então a gente não precisa ficar sofrendo com essas características, com esses medos excessivos ou específicos a alguma coisa ou algum objeto. A gente pode sim tratar essas situações para que a gente tenha uma vida muito mais tranquila, mais saudável e mais satisfatória.